Amados e queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, para que nós então embasemos aquilo que nós estamos falando aqui nesta manhã para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia comigo. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Muitos dizem a primeira carta que ele escreveu no ano 50 depois de Cristo. E as cartas, queridos irmãos, um pouquinho falando sobre elas, as cartas, embora não fosse criação do cristianismo, não foi uma invenção de nenhum cristão, elas foram muito bem utilizadas pelos cristãos da época. As cartas eram um importante meio a qual eram se utilizadas, a qual os irmãos se utilizavam para disseminar o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo. Para se ter uma ideia dos 27 livros que estão no seu Novo Testamento, você tem aí o Antigo Testamento. 27 livros compõem o nosso Novo Testamento. Se você for ver, 13 delas são cartas. São cartas que levam o nome do apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia, quase metade, né? Metade aí, ó, das cartas da palavra Novo Testamento constitui de cartas. Para você ver a importância que existia nas cartas. Então, além disso, além de você também ter esse volume de cartas na tua Bíblia, perceba que embora os evangelhos estejam à frente das cartas, né? Temos Mateus, Marcos, Lucas e João, embora estejam à frente na sua Bíblia, na frente das cartas, isso nem sempre foi assim. As cartas, elas, embora estejam depois na tua Bíblia, elas vêm antes, né? As cartas foram os primeiros pergaminhos a serem encontrados, surgirem, né? Para então levar o Evangelho. Depois surgem então os Evangelhos. Então, 1 Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreve aos anos 50 depois de Cristo. Depois, para você ter ideia, 20 anos depois, Marcos, o livro de Marcos, ele é encontrado, ele é ali lido, ele é encontrado, achado, né? E depois na sucessão dos livros. Não porque a gente tenha, claro, certeza, mas os grandes teólogos dizem isso e a gente estudou também sobre isso. Então, queridos, olha a importância das cartas. Elas serviram de base muitas vezes para a escrita de outros livros, de demais livros do Novo Testamento. Então, queridos, para enfatizar a importância que tem essa carta que você está aberto, o livro de Tessalonicenses, primeira carta que o Paulo escreve. Então vamos ler lá. Levanta, fique de pé para a gente ter reverência à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estaremos fazendo uma leitura aqui. Vamos ler poucos livros. Poucos versículos basta nesta manhã para que entendamos a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos a partir do versículo 1. Se os irmãos acharem, digam amém. Amém. Olha, rápido, hein? Irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos. Por isso, não podemos esperar mais, achando por bem ficar sozinho em Atenas. É Paulo que está dizendo. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar, para vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós assim o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar. Paulo está preocupado, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, também desejando muito ver-nos, como nós também a vós. 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto
e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente a face e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Amados irmãos, glória a Deus. Os primeiros versículos que a gente acaba de ler nesta carta enfatizam uma preocupação do apóstolo Paulo. Paulo está preocupado. Paulo está preocupado com algo, né? Porque os primeiros versículos do 1, você já começa a ver que diz que Paulo não pode esperar mais. Não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Essa expressão, não podemos esperar mais, isso enfatiza uma preocupação do apóstolo com algo que ele está tendo. É claro e evidente, a gente sabe que a carta é dirigida aos irmãos de Tessalonicenses. Ele está preocupado com a igreja de Tessalonicenses. Ele está preocupado. Então ele diz, olha, não posso esperar mais. Eu preciso enviar alguém para lá, para ver o que está acontecendo, para ver como os irmãos estão se portando com relação ao Evangelho. E ele diz no versículo 1, por isso não posso esperar mais, não podemos esperar mais. Ele acha por bem ficar sozinho em Atenas. Então ele decide ficar em Atenas e enviar quem? O seu discípulo Timóteo a os irmãos de Tessalonicenses. E então ele prefere ficar sozinho, ele decide ficar sozinho em Atenas. E Atenas, meus amados irmãos, e muitos de vocês sabem, né, que Atenas é uma cidade, hoje, é claro, capital da Grécia. Atenas, ela foi por muito tempo, né, na antiguidade, o centro mais importante, né, da arte, né, da filosofia e da literatura, né? Alguns de vocês devem saber isso. Já nos tempos de Paulo, essa importância diminuiu, mas ainda existia uma importância muito grande no comércio, né, na política, né, e em várias outras frentes, como na filosofia, muitas correntes filosóficas, os epicureus, né, e outras correntes que ficavam debatendo nos areópagos, né, de Atenas, e ali eles eram muito intelectuais a ponto de vista, e era uma cidade muito avançada para os padrões da época, além mesmo de ser também uma cidade aculturada, por quê? Pela idolatria. Ao entrar na cidade, hoje o irmão falou sobre idolatria aqui, né, sem saber a palavra de hoje. Ao entrar na cidade de Atenas, você já se deparava com uma multidão de ídolos, muitos ídolos, né, cada um com o seu nome diferente. Alguns, né, vocês sabem, muitos famosos, Dionísio, Artemis, muitos outros, cada um com um nome. Quando Paulo ele diz que entra na cidade em determinado trecho da Bíblia, ele vê e ele se angustia no seu coração pela quantidade de ídolos que está ali à frente dele em Atenas. Então Paulo está ali nessa cidade sozinho, então ele permite ficar sozinho, se abdica de um discípulo dele, envia para Tessalônica, mas ele está sozinho em uma cidade idólatra. Ele está também sozinho em uma cidade dominada por filósofos intelectuais. Filósofos esses intelectuais que veneravam o próprio ser humano como muitas vezes acima do Senhor. Eles eram ao extremo antropocêntricos, né, irmão? Eles acreditavam que o homem estava no centro de todas as coisas. Tudo precisava girar no centro do homem. Então perceba, Paulo está sozinho em uma cidade idólatra e com filósofos intelectuais que preservavam, que se veneravam a si mesmo, queridos irmãos. E nós temos essa confirmação de que Paulo está lá, também esteve lá em Atos 17, versículo 15 e 16. Se você puder abrir e acompanhar comigo. Diz que Paulo estava acompanhado. Os que acompanhavam Paulo, Atos 17, 15 e 16, conduziram até Atenas. E logo voltaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. Então, enquanto Paulo esperava em Atenas, diz ainda que o seu espírito inflamava, amados irmãos. Então ele estava ali
ficou perturbado por ver tantos ídolos ali naquela cidade. E é nessa cidade que Paulo está. E onde Paulo está, o Espírito Santo o impele para falar do Evangelho. Onde Paulo está, ele foi designado pelo Espírito Santo para falar do Evangelho do Senhor. Então ele não tem medo, ele é destemido, ele fala mesmo, não importa onde esteja. Se ele está numa cidade idólatra, ele vai pregar Jesus, ele vai falar do Evangelho. Não importa se tenha filósofos intelectuais, ele vai falar do Senhor. Ele vai falar pelo Espírito, porque ele sente a necessidade, ele foi chamado para isso. Se você discorrer em todo o capítulo 17, você vai ver que quando Paulo não estava no centro da cidade pregando o Evangelho, ele estava no Areópago, debatendo com esses filósofos e esses intelectuais, falando sobre a boa nova do Evangelho de Cristo, pregando para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar. Para se ter uma ideia, eles pensavam que a ressurreição era um Deus ou uma deusa. Então eles muitas das vezes menosprezavam Paulo, chamando de tagarela, o chamando de ali, muitas vezes humilhando, mas Paulo nunca deixou de falar. Eles se cansam, chega uma hora que eles ouvem tanto Paulo falando a respeito da ressurreição, que eles falam, olha, chega, outra hora nós vamos ouvir você novamente. Se você discorrer no capítulo 17, você vai ver isso tudo acontecer, queridos irmãos. Mas Paulo estava ali, uma cidade idólatra, cheio de pessoas, de homens que se achavam, se idolatravam, estavam orgulhosos de si mesmo. Então ele se vê na necessidade de pregar a palavra do Senhor. Mas esse não é o assunto principal dessa mensagem, queridos. É para enfatizar que Paulo ele se abdica de Timóteo para estar sozinho em uma cidade culturada por Deus, por idolatria e também por homens que se adoravam a si mesmo. Então ele se abdica. E ele diz no primeiro versículo, não posso esperar mais, eu vou mandar Timóteo para lá, para Tessalônica, para saber o que está acontecendo. Então ele envia Timóteo, nosso irmão, versículo 2, e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, queridos. E Paulo disse que estava preocupado, mas o que será que estava preocupando Paulo tanto? No decorrer do versículo 2, nós começamos a entender qual era a preocupação de Paulo com os Tessalonicenses. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz que Paulo envia Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho. Então, nós vamos começar a entender esses motivos da preocupação de Paulo. No final do versículo, para vos confortar e vos exortar aqui acerca da vossa fé. Em outras traduções, fortificar, às vezes está na sua Bíblia diferente, mas a exortar a fé continua. Então, Paulo envia Timóteo para exortar, para confortar e também para exortar, fortificar e confortar aqueles irmãos. Mas a partir de agora, nós vamos no decorrer dos versículos, queridos irmãos, entender mais essas razões, por estas preocupações do apóstolo que ele tinha com esta igreja. Uma das razões, amados irmãos, está no versículo 3, vamos discorrendo e lendo um por um aqui. Versículo 3 diz que, assim, para que ninguém se desfaleça ou se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados ou chamados. Versículo 4, pois estando ainda convosco, vós predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Amados e queridos irmãos, Paulo, nesses dois versículos, ele diz que quando esteve em Tessalonicenses, ele não enganou ninguém. Ele não disse que o Evangelho era algo bom, algo que não traria dificuldades para os irmãos tessalonicenses. Então Paulo, quando ele diz no versículo 3 e 4, ele deixa claro, olha, quando eu estive com vocês, eu disse para vocês que as tribulações fazem parte. Vocês sabem, para isso nós fomos chamados. Ele diz, olha, eu estando com vocês, Paulo esteve lá, ele disse, vos predizíamos, então eu já falei de antemão para vocês, que as lutas, as tribulações viriam sobre vocês. Isso faria parte do contexto da vida de vocês. Então, ele não enganou a ninguém. Ele não prometeu mundos e fundos para aqueles irmãos que viessem a se converter. Ele não prometeu um mundo de ilusões, queridos irmãos. Muito menos que suas vidas seriam tranquilas, que seria fácil essa vida com Cristo.
muito menos que suas vidas seriam mal de rosas. Não, Paulo não pregava, ele pregava o verdadeiro evangelho. Ele não pregava a enganação e nem a ilusão. Pelo contrário, ele deixa claro o que iria acontecer com eles a partir daquele momento, queridos irmãos. E ele alerta eles ali. Então, queridos irmãos, Paulo diz, quando passou por lá, mas agora ele não está mais lá. Ele precisa escrever uma carta e entregar a Timóteo para entregar, cara, que essa carta vai ser lida lá também. Mas ele não está mais lá, ele está em Atenas. Então a preocupação dele com os irmãos de Tessalonicenses ainda está, mesmo dizendo que tudo isso ia acontecer, mesmo dizendo que as tribulações fariam parte na vida daqueles cristãos, mesmo dizendo que as lutas, as provações, os momentos de abatimento, de tristeza, de dor, fariam parte. Ele diz, para isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados. Então ele alerta ainda, ele falou, eu disse que vocês iriam sofrer tribulações, vocês iriam passar por provações, por lutas, e ainda assim Paulo está preocupado com os irmãos de Tessalonicenses. Ainda que ele esteve lá e disse, ele está preocupado. E essa dúvida que está no seu coração, ela continua ali, até mesmo quando depois ele vai, claro, vai confortar o seu coração, porque ele recebe notícias boas de lá. Mas ainda assim as dúvidas estão em seu coração. E a dúvida é, como que eles estão lá? Como será que os irmãos estão se portando diante do evangelho que eu anunciei para eles? Como será que eles estão vivendo? Será que eles estão vivendo em amor? Né? E, queridos irmãos, mas a carta é tão maravilhosa que ela serve hoje para nós. Nós nos alimentamos da palavra do Senhor. E, amados irmãos, que, como disse no começo, o Senhor Jesus ele tem se preocupado conosco. Tem se preocupado com a sua igreja. A mesma preocupação de Paulo, Jesus tem também conosco. A mesma preocupação de quando ele diz aquela pergunta, será que eu vou ver fé na terra quando eu voltar? Será que a minha igreja vai continuar se portando como se deve? Será que ela vai suportar os cravos, as tribulações, as lutas? Será que quando eu voltar, ela vai estar de pé? E através dessa pergunta ele deixa um ar de preocupação para com a sua igreja. E que você, meus amados irmãos, possa entender essa preocupação do Senhor Jesus e recebê-la. Porque nós vivemos em um tempo, queridos irmãos, difícil, né? São tempos difíceis a qual nós vivemos nesse tempo. Mas o Senhor está preocupado porque Ele morreu pela igreja. Ele morreu por nós. Ele morreu e quer, queridos irmãos, e deseja buscar novamente uma igreja fortalecida, destemida e que não recua nos momentos difíceis. Como eu falei no começo da pregação, nós completaremos 3 anos desse mês. E nós precisamos, amados irmãos, continuar resistindo, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a provações, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a muitas vezes derrotas, há momentos de abatimentos, há momentos que nós estamos debilitados. Nós precisamos continuar resistindo, amados irmãos. E o ponto principal dessa carta é esse, irmãos. Não desfalecer diante das tribulações. Timóteo é enviado com a incumbência de fortalecer aqueles irmãos, exortar na fé, fortalecer e encorajar. Sinal que aqueles irmãos estavam começando a desequilibrar, talvez um momento de turbulência. Mas Paulo envia Timóteo. A preocupação que ele está no coração não é dele, porque ele está com o Espírito Santo de Deus em seu coração. É a preocupação do Senhor também. Assim como hoje é a preocupação do Senhor para nós. Amados irmãos, nós já tivemos tantas derrotas, né? Nós já tivemos frustrações na vida, não é? Tantas frustrações. Nós já passamos por momentos de crises nas nossas vidas. Todos nós já choramos muito. Nós choramos. Nós passamos por momentos de abatimento, momentos em que a gente não quer ver ninguém, momentos de solidão, momentos em que a gente perde até o sono de noite. Tantos de vocês já perderam tantas noites de sono, né? Já perderam tantas noites de sono sem dormir, preocupado com algo que está nos seus corações e abalados muitas vezes por angústias que vêm
ao seu redor. Mas, irmãos, eu vos digo nessa manhã que um cristão verdadeiramente nascido de novo, ele não pode e nem deve diminuir a sua devoção a Deus por aquilo que enfrenta, por alguma tribulação, por algum sofrimento que ele está tendo. Não se pode diminuir a sua devoção a Deus por algo que você está enfrentando, por uma tribulação que você está passando, por um momento turbulento da sua vida. Não se pode jamais diminuir a tua devoção. Você precisa continuar firme, forte. Eu sei que é difícil muitas vezes, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, é fácil falar, é difícil executar isso, porque é difícil a dor. Muitos de vocês sentiram já a dor da perda, né? Sentiram como é um vazio, uma dor imensa. Mas muitos de que sentiram esta dor, dessa perda, estão aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Mesmo em meio a perdas significativas. E o que te move a isso? O que te faz ainda prosseguir? O que te faz ainda ver algo ainda que seja esperançoso depois de tudo isso que aconteceu com você? Isso não vem de você, é claro, não há forças em você. Mas isso é algo que vem do Senhor. É algo que vem do Espírito Santo que te fortalece. É algo que é sobrenatural, que você mesmo não consegue entender, queridos irmãos. Amados irmãos, entenda isso nessa manhã. Cada ano que passa na presença do Senhor, temos que ter essa convicção de entender que as dificuldades, privação, lutas, perda, tribulação fazem parte, sim, da nossa vida, da nossa jornada com Cristo. Fazem parte, sim, da nossa vida. A sua fé não deve diminuir, não deve ser abalada por provações, por tribulações, amados irmãos. Creia nisso. Talvez agora mesmo você esteja pensando em João 16:33, que você sabe de cor, que diz o que? No mundo tereis aflição, mas tem? Esse versículo você sabe de cor, né? Esse versículo, João 16:33. Mas provavelmente os irmãos de Tessalônica não tinham ainda, como eu disse no começo, aquilo que Jesus disse. Eles não tinham, como eu disse, as cartas vêm primeiro, então eles recebem a carta de Paulo e talvez ainda, eles não tinham ainda por escrito em um pergaminho que Jesus disse em João 16:33. Nem muito menos que na antiguidade tinha tradição oral e que um ia passando para o outro de boca. Talvez em Tessalônica é muito longe de Jerusalém e não tenha chegado lá. Mas eles têm quem? Paulo. Paulo escreve a carta e já vos avisa e diz: olha, vocês vão passar por tribulação. Ainda que Jesus não disse, eu estou dizendo para vocês pelo Espírito, vocês vão passar por lutas. Para isso nós fomos ordenados e chamados. Vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por lutas. Quer ser cristão? Quer continuar na caminhada? Vai ter luta. Vai ter perda, vai ter prova, vai ter momentos de tristeza onde você vai chorar que vai faltar lágrimas aos seus olhos. Eu não estou ameaçando ninguém aqui, amados. Eu estou dizendo que a palavra diz e que muitos se acovardam a falar. Muitos têm se acovardado a dizer a realidade. Muitos têm pregado o evangelho totalmente descomprometido com a palavra, dizendo que você não vai ser feliz quando você aceitar Jesus, você vai ter uma vida feliz, vai ser um mar de rosa, Jesus vai te deixar rico, você vai ser próspero e você vai ser feliz e não vai faltar tanta felicidade para você. Não, é mentira. Pelo contrário, o Senhor nos chamou, e justamente porque nós somos do Senhor que as lutas vêm, porque o mundo jaz do... Então eu estou indo na contramão deste mundo. Se eu estou indo na contramão desse mundo, o inimigo e as trevas não vão ficar quietos. Ele vai até você e vai tentar desestabilizar. Ele vai tentar te tirar desse caminho, te provando, te colocando lutas, te colocando provas. Mas, amados irmãos, confie sempre no Senhor, amados irmãos. Confie nele, as provas e as lutas, fazem parte da nossa vida. E que essa é a preocupação de Paulo com os irmãos e a preocupação do Senhor com você. De que você não consiga aguentar e suportar essas tribulações. Que você desista na metade do caminho. E que você fala, não vou mais, eu vou acabar aqui, já está bom para mim, já não consigo mais. Não, o Senhor não quer isso, o Senhor quer que você prossiga. O Senhor quer que você avance nesse caminho. O Senhor quer que você continue trilhando, ainda que aconteça o que aconteceu. O mundo desabe ao seu redor. Ele quer que você permeie, continue confiando nele, aumentando a fé de vocês, amados irmãos. Irmãos,
Nós temos um sonho como igreja. Nós temos um sonho. Não é como Martin Luther King, que também teve um sonho, mas é muito melhor do que o sonho dele. O nosso sonho, como a gente desde o início era e é ainda, de ser semelhante com a igreja de Atos. De sermos semelhante àquilo que diz em Atos capítulo 1, versículo, todo o capítulo é maravilhoso. Que vocês também conhecem, que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, tudo tinha em comum, nada faltavam, né? E eles cresciam, né? Esse é o nosso sonho, o nosso objetivo como igreja, de sermos semelhantes àquela igreja. Mas será, irmãos, que muitos ficam questionando às vezes que não havia dificuldades naquela igreja? Será que não havia tribulações com os irmãos da igreja primitiva? Será que lá não havia problemas também que eles passavam? Né? Será que não havia tribulações, momentos de abatimento difíceis? Né? Claro que havia, né, irmãos? Claro que passavam por lutas. Claro que sim. Ainda mais quando a gente olha em Atos e consegue já ver no começo dele as perdas que eles tiveram. Principalmente na geração apostólica. Tiago, já no começo, já morre, já é degolado por Herodes. Estevão, que foi apedrejado, né? Ali, então, houve perda significativa naquela geração. Eles continuavam firmes e fortes, unidos no Senhor, amados irmãos. E muitas evidências dentro da palavra nos mostram que as tribulações fazem parte da nossa vida. E também, irmãos, mais uma referência a Atos 14, 22. Temos mais uma resposta mais enfática, mais incisiva sobre esse assunto. E nós responderemos de vez se um cristão deve ou não, pode ou não passar por tribulação. E a partir do versículo 19, vamos resumir aqui. Diz que, depois você lê em casa mais tranquilo, Atos 14. A partir já do versículo 19, diz que Paulo foi apedrejado. Paulo estava ali e foi apedrejado. Estava em algumas cidades, foi apedrejado. E o apedrejamento foi tão intenso e severo que achavam que Paulo estava morto já. Achavam que Paulo, agora a gente acabou com a vida dele, a gente matou ele. Está claro aí nas escrituras, você pode ler na sua casa também. Pensavam que ele estava quase morrido, e os discípulos dele pegam ele e levam novamente para a cidade. Primeiro eles apedrejam fora da cidade, mas os discípulos de Paulo pegam ele, volta para a cidade. E ali quando volta, cura com certeza as feridas de Paulo, eles tratam de Paulo, né? E os seus discípulos pegam ali. Mas no dia seguinte ele já está em Derbe com Barnabé. Ele já está em Derbe com Barnabé pregando o evangelho. Então, poxa, está quase morto, mas veja como foi maravilhosa essa recuperação de Paulo. Já no dia seguinte ele já estava em outra cidade, pregando a palavra do evangelho do Senhor. E ali houve muitos que foram salvos. Está escrito na sua Bíblia, muitos foram salvos. Mas, irmãos, depois disso, o texto diz o quê? Que Paulo volta para onde? Para o mesmo lugar. Icônio e Antioquia. Antioquia da Pisídia, é claro. Icônio e Antioquia. O mesmo local que ele foi apedrejado, ele volta. Poxa, Paulo é louco, você foi apedrejado lá, você vai voltar para lá? Talvez os discípulos estejam pensando, poxa, Paulo não está batendo bem as pedradas que ele recebeu, acho que pegou na cabeça dele. Porque ele está querendo voltar para essa cidade que apedrejaram ele. Mas ele volta para lá, amados irmãos. Ele volta sendo destemido, com coragem. Ele não está se importando com o físico dele. Ele muito está se importando. Ele quer pregar o evangelho. Ele quer voltar lá para continuar pregando, falando do Senhor. E aí o versículo capítulo 14. Olha o versículo 22. Esse é a chave para nós entendermos e de uma vez por todas cair por terra esse questionamento. Olha o versículo 22, diz que confirmavam, o que Paulo disse para aqueles irmãos, confirmavam o coração dos discípulos de Paulo. De que forma? Exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes, é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos, quem está acompanhando comigo? No reino. Vamos ler de novo. É preciso passar por muitas tribulações para quê? Para entrarmos no reino de Deus. Opa! Se queremos então ser semelhante à igreja primitiva, juntamente, é claro que Paulo formou as igrejas ali também, pelo Espírito Santo do Senhor. Temos então que seguir essa parte também. Se queremos ser parecidos só com o partir do pão, só com a comunhão, só com o amor uns aos outros, nada se falta a ninguém,
Mas também não podemos ser só em parte só. Temos também que cumprir aqui também esse versículo. Ou não. Ou nós só precisamos parecer com a igreja primitiva na comunhão, no amor, né? Na doutrina dos apóstolos, na palavra. Ou é só isso, irmãos? É isso que você quer? Viver valores pela metade? Ou por completo? Se a sua e a minha resposta for não, nós não queremos ser parecidos só em parte. Queremos ser parecidos por completo. As partes boas, mas também os espinhos, os cravos, as dificuldades, as tribulações que eles passaram. Até mesmo porque você leu aí, importa passarmos por muitas tribulações se quisermos o quê? Entrar. Você mesmo viu na sua palavra. Ele diz, não continue exortando, permaneçam na fé. É preciso, irmãos, passarmos por muita tribulação ainda, se quisermos entrar nos céus. Se você quiser entrar no céu, meu irmão, minha irmã, vai ser assim. Vai ter que ser assim. Não se pode negar isso. Isso é Bíblia. Se nós quisermos entrar no céu, nós passaremos por tribulações. Nós continuaremos a passar. Paulo lembra aos irmãos, um dos nossos desafios, amados, é não nos desestabilizar perante as tribulações. O Apocalipse está vindo aí, que venha. Eu vou me alegrar com isso. Eu vou exultar, porque está perto a vossa redenção. O desespero toma conta das pessoas, do mundo, mas eu continuo em paz com Cristo. Eu continuo portando o Espírito Santo e nada me abala. Nada do que aconteça comigo me abala. Eu vou continuar, aconteça o que acontecer, eu vou continuar. Mesmo que eu perca, mesmo que eu continue tendo perca, sendo tribulado, sendo perseguido, eu vou continuar. Porque se eu parar, o sacrifício do Senhor, eu vou estar jogando no lixo. Se eu parar na metade, não consegue, não tem como. Eu tenho que ir até o final. Não é assim, queridos? Não é assim que está na sua palavra. Então, meus amados irmãos, se existe algo que você ainda tenha dúvida de que, por que eu estou passando por tanta prova, por tanta luta, por tanta tribulação? Por que a minha vida hoje está assim, difícil de viver? Saiba que isso é um sinal de que você está no caminho certo. Isso é um sinal que você está portando a palavra e o evangelho verdadeiro. Não escute o que está dito por aí. Você é crente, mas sua vida está tão mais difícil quando você não era. Quando você não era, as coisas eram tão fáceis para você. Agora que você é, por que a dificuldade está vindo? Por que a luta, a tribulação está vindo? E aí, meus amados, muitos se confundem e começam a questionar e dizer, realmente é verdade. E aí larga a palavra, larga a Cristo, larga os ensinamentos do Senhor e aí desestabiliza e já não mais pratica o Evangelho. Que você continue, amados, entendidos, portanto, esse Evangelho. E entendidos que as tribulações vai fazer parte, sim, das nossas vidas. E existe outra preocupação de Paulo aqui no texto, mas nós vamos continuar no domingo falando exatamente, discorrendo sobre esse texto. Mas o que fica hoje para nós, até aqui, até esse versículo 3, até entendidos de que Timóteo está lá para exortar os irmãos, para ali colocar um ânimo e para levar essa carta de Paulo, para saber as suas preocupações. E ele os avisa de antemão, olha, eu avisei vocês que não seria fácil essa jornada. Assim como o Senhor Jesus está dizendo para você aqui. Não é fácil. Não é fácil mesmo a gente ficar de pé frente. Ainda a nossa geração que é mais desafio ainda. Porque nós somos a geração do arrebatamento. Então vai ficar mais complicado ainda. Vai ficar mais difícil ainda. Dê glória mesmo, irmão. Glória a Deus por isso. Porque nós enxergamos, isso vai valer a pena lá na frente. Nós vamos ver o nosso rei.
nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo vindo com grande poder e grande glória naquelas nuvens. Talvez você estivesse naquele momento que vai, puxa, já não sabendo mais o que fazer, eu já estou sofrendo tanto e ali naquele momento imaginou, eu estou suportando, mas eu vou conseguir, eu vou continuar suportando. E de repente o Senhor vem e abre-se os céus, num abrir e fechar de olhos. Aí as nuvens vêm, aquele clarão acontece e vocês contemplam assim como esteja. Eis que vejo os céus abertos e o Senhor ali à destra do Pai. Isso, mas não tem preço. Isso não tem preço. Talvez alguns possam questionar você sofre tanto, por que você gosta de sofrer? Por que você ainda vai nessa igreja? Por que você ainda vai lá se você sofre tanto? Sua vida está ali, ó, e só vem notícias ruins para você. E por que eles não sabem, amados, o que nos move? Eles não sabem o que está dentro do nosso coração e que bate forte. E quando a gente encontra na palavra e vê que poxa, o Senhor me ama, e a gente consegue compreender o sacrifício que Ele nos fez. A gente faz tão pouco ainda, então vale a pena a gente continuarmos sofrendo por Ele, continuarmos marchando por Ele, continuarmos recebendo pedradas, difamação. Façam o que quiserem, deixa eles falarem. Mas o que importa mesmo, amados, é eu e você continuarmos com a nossa fé acesa, com a nossa fé inabalável, com o nosso coração ardendo, querendo as coisas do Senhor. É isso que importa. E vê-lo naquele grande dia não tem preço. Amém, irmãos? Fique de pé. Nós estaremos continuando no domingo essa pregação, essa palavra, porque ela é maravilhosa. E o Senhor tem me dado ela em lágrimas. Dessa semana eu fiquei em lágrimas chorando, o Senhor me dizendo, é isso que você vai falar. E eu não me contive nas minhas lágrimas e chorava, Senhor, e é isso mesmo, eu chorava. Desses 3 anos que vocês estão passando, fala para a minha igreja que eles precisam entender que isso faz parte, a minha aprovação, a luta, a tentação. Fala para eles que eles têm que continuar firmes, independente do que estiver acontecendo à sua volta. Se estiver caindo o mundo sobre eles, fala para eles permanecerem firmes, que está acabando. Está quase acabando o nosso sofrimento, irmãos. Então, que fiquem até aqui com esta palavra. Deixa fazer no seu coração, na sua mente, encontre pouso, continue meditando nesses versículos, que também no outro domingo nós vamos falar também, continuar, porque hoje nós não terminamos, mas tenha isso, amados, no teu coração. A mesma preocupação de Paulo com os Tessalonicenses é a de Jesus conosco, de ele saber, de ele querer entender e saber se você vai segurar até o fim ou você vai desertar. E essa preocupação nós saberemos responder no outro culto, na outra palavra. E eu sei que você vai responder algo benéfico, algo positivo, assim como Paulo recebeu notícias boas da igreja. Nós com certeza saberemos falar exatamente aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Amém, meus amados?